Livro Jogos Vorazes, A Esperança. Lido por Camila Saboia. 18. Eu me jogo no treinamento com uma postura de vingança. Como, vivo e respiro os exercícios físicos, as instruções de emergência, o treinamento com as armas, as palestras sobre táticas. Uma parte do grupo é transferida para uma turma adicional que me dá a esperança de que eu possa vir a ser uma combatente na guerra em curso. Os soldados a chamam simplesmente de quarteirão, mas a tatuagem em meu braço refere-se a ela como CRS, Abertura para Combate de Rua Simulado. Bem no fundo do 13, construíram um quarteirão urbano artificial, simulando a capital. O instrutor nos divide em esquadrões de 8 e tentamos cumprir missões, ganhar posições, destruir um alvo, dar uma busca numa residência, como se estivéssemos realmente lutando no meio da capital. A coisa é montada de forma que tudo que pode acontecer de errado com você acontece de fato. Um passo em falso detona uma mina terrestre, um atirador de elite aparece no alto de um telhado, sua arma emperra, uma criança chorando leva você a uma emboscada, o líder de seu esquadrão, que é apenas uma voz no programa, é atingido por um monteiro e você é obrigado a descobrir o que fazer sem as ordens. Uma parcela de você sabe que a coisa é falsa e que ninguém vai te matar. Se você detona uma mina terrestre, ouve a explosão e tem de fingir que está caindo morta. Mas em outras circunstâncias, a sensação é de que a coisa é bem real por lá. Os soldados inimigos vestidos com uniformes de pacificadores, a confusão de uma bomba incendiária. Há até ataques com gás. Joanna e eu somos as únicas que conseguimos vestir as máscaras a tempo. O restante de nosso esquadrão fica nocauteado por 10 minutos. E o supostamente inofensivo gás, do qual ingeri golfadas, me dá uma dor de cabeça chatinha pelo resto do dia. Cressida e sua equipe filmam Joanna e eu no treinamento de tiro ao alvo. Sei que Gale e Fennec também estão sendo filmados. Faz parte de uma série de pontoprops para mostrar os rebeldes se preparando para a invasão da capital. No geral, as coisas estão indo muito bem. Então, Pita começa a aparecer em nossos exercícios matinais. Os grilhões foram retirados, mas ele ainda está constantemente acompanhado por um par de guardas. Depois do almoço, eu o vejo do outro lado do campo, em instruções de segurança com um grupo de iniciantes. Não sei o que estão pensando. Se uma briguinha com Dele pode fazer com que ele comece a discutir consigo mesmo, ele não deveria estar aprendendo a montar uma arma. Quando confronto Plutarque em relação a isso, ele me assegura de que tudo está sendo feito exclusivamente para as câmeras. Eles têm tomadas de Anne se casando e de Joanna acertando alvos, mas toda a Panem está querendo saber como estará Pita. É necessário que vejam ele lutando com os rebeldes, não para Snow. E talvez, se pudessem conseguir apenas algumas tomadas de nós dois, não necessariamente nos beijando, apenas com a aparência feliz por voltarmos a estar juntos. Eu me afasto da conversa nesse instante. Isso não vai acontecer. Em meus raros momentos de inatividade, assisto ansiosamente aos preparativos para as invasões. Vejo equipamentos e provisões sendo preparados, divisões sendo agrupadas. Dá pra dizer quando alguém recebeu ordens porque a pessoa ganha um corte de cabelo bem curto, a marca de alguém que está indo para a batalha. Há muitas conversas acerca da ofensiva inicial, que terá o intuito de assegurar os túneis de trens que alimentam a capital. Poucos dias antes de as primeiras tropas iniciarem sua movimentação, Coin, inesperadamente, diz a Joanna e a mim que nos recomendou para a prova, e que devemos nos apresentar imediatamente. Há 4 partes: uma corrida de obstáculos que mede a aptidão física, uma prova escrita sobre táticas, um teste de proficiência em armas e uma situação de combate simulado no quarteirão. Não tenho nem tempo de ficar nervosa com as 3 primeiras e me sair bem, mas há alguma coisa ainda não concluída no quarteirão. Alguma espécie de problema técnico no qual estão trabalhando. Um grupo nosso troca informações. Isso parece bastante verdadeiro. Você participa da prova sozinha. Não há como prever em que situação será jogado. Um garoto diz, entre os dentes, que ouviu falar que a prova é elaborada para apontar as fraquezas individuais de cada um.
minhas fraquezas. Isso é uma porta que não quero nem abrir. Mas acho um local quieto e tento avaliar quais poderiam ser. A extensão da lista me deprime. Falta de força física bruta. Quantidade mínima de treinamento. E de uma forma ou de outra, minha condição de tordo não parece ser nenhuma vantagem numa situação em que tentam nos misturar num bando de pessoas. Poderiam me encostar na parede sob incontáveis aspectos. Joanna e mais 3 pessoas são chamadas antes de mim. Balanço a cabeça para ela, transmitindo-lhe coragem. Gostaria de estar no topo da lista, porque agora estou de fato repensando a coisa toda. Quando meu nome é chamado, já não sei qual deveria ser a minha estratégia. Felizmente, assim que chego ao quarteirão, uma determinada quantidade de treinamento começa efetivamente a fazer efeito. É uma situação de emboscada. Pacificadores aparecem quase que instantaneamente e tenho de chegar a um ponto de encontro para me juntar ao meu esquadrão, que se encontra espalhado pelo local. Navego lentamente pela rua, derrubando pacificadores à medida que sigo em frente. 2 no telhado à minha esquerda, outro na porta logo à frente. É desafiador, mas não tão difícil quanto imaginava. É uma situação irritante, de que se a coisa é simples demais, devo estar fazendo algo errado. Estou a alguns prédios de minha meta quando as coisas começam a esquentar. Meia dúzia de pacificadores atacam da esquina. Estão mais armados do que eu, mas reparo numa coisa. Um tambor de gasolina repousado descuidadamente em cima da sarjeta. É isso. Meu teste. Perceber que explodir o tambor é a única maneira de realizar a missão. Assim que avanço para cumprir a tarefa, o líder de meu esquadrão, que até esse momento tem sido bastante inútil, ordena com a voz tranquila que me deite no chão. Todos os meus instintos berram para que eu ignore a voz, para que puxe o gatilho, para que faça os pacificadores voarem pelos ares. E subitamente percebo que os militares pensam ser a minha maior fraqueza. Desde meu primeiro momento nos jogos, quando corria atrás daquela mochila laranja, passando pelo tiroteio no 8 e chegando na minha impulsiva corrida pela praça no 2. Não consigo obedecer às ordens. Me jogo no chão com tanta força e com tanta rapidez que vou precisar tirar cascalho do meu queixo por uma semana. Uma outra pessoa explode o tanque de gasolina. Os pacificadores morrem. Chego ao ponto de encontro. Quando saio do quarteirão em sua extremidade, um soldado me parabeniza, carimba minha mão com o número de esquadrão 451 e fala para me apresentar no comando. Quase tonta devido ao sucesso, corro pelos corredores, trombando com as quinas, descendo os degraus desabaladamente, porque o elevador é lento demais. Dou de cara com a sala antes de me dar conta da esquisitice da situação. Eu não devia estar no comando. Devia estar passando a máquina nos cabelos. As pessoas ao redor da mesa não são soldados recém-formados, mas os que dão as cartas. Boggs sorri e balança a cabeça quando me vê. Vamos ver isso. Insegura agora, estendo a minha mão carimbada. Você está comigo. É uma unidade especial de atiradores de elite. Junte-se a seu esquadrão. Ele faz um aceno de cabeça para um grupo que está alinhado na parede. Gale. Finnick. 5 outros que nem conheço. Meu esquadrão. Não só estou dentro, como também vou trabalhar sob o comando de Boggs. Com meus amigos. Sinto-me forçada a dar passos calmos e dignos de um soldado em direção a eles, em vez de ficar aos pulos para cima e para baixo. Nós também devemos ser importantes, porque estamos no comando, o que não tem nada a ver com um determinado todo. Plutarco está debruçado sobre um amplo painel disposto no centro da mesa. Está explicando alguma coisa sobre a natureza do que encontraremos na capital. Começo a pensar que essa é uma apresentação horrível, porque mesmo na pontinha dos pés não consigo enxergar o que há no painel. Até ele apertar um botão. Uma imagem holográfica de um quarteirão da capital projeta-se no ar. Isso, por exemplo, é a área ao redor de uma das barracas de campanha dos pacificadores. Não desprovido de importância,
mas não mais cruel dos alvos. E, no entanto, olhem bem. Plutarco insere alguma espécie de código no teclado e luzes começam a piscar. Elas piscam numa coleção de cores e em diferentes velocidades. Cada luz dessas é chamada de casulo. Elas representam obstáculos diferentes. A natureza deles pode ser qualquer coisa, desde uma bomba até um bando de bestantes. Fiquem atentos. Seja lá o que contenham, são projetados para prender ou matar vocês. Alguns estão lá desde os dias escuros, outros foram desenvolvidos ao longo dos anos. Para ser sincero, eu mesmo criei um razoável número deles. Este programa, que um dos nossos carregou consigo escondido quando saímos da capital, é nossa informação mais recente. Eles não sabem que está em nossas mãos, mas mesmo assim, é provável que todos os casulos tenham sido ativados nos últimos meses. Isso é o que vocês terão de encarar. Não estou muito certa de que meus pés estão se movendo em direção à mesa, até ficar a alguns centímetros do holograma. Estendo a mão e toco uma luz verde que pisca rapidamente. Alguém faz a mesma coisa. Fênix, obviamente. Porque apenas um vitorioso veria o que estou vendo tão imediatamente. A arena. Cheia de casulos controlados por idealizadores dos jogos. Os dedos de Fênix acariciam um estável brilho vermelho em cima de uma porta. Senhoras e senhores... A voz dele é baixinha, mas a minha ecoa pela sala. Está aberta a 76ª edição dos Jogos Vorazes. Eu rio. Rapidamente. Antes que alguém tenha tempo de registrar o que está por trás das palavras que acabei de proferir. Antes que as sobrancelhas se ergam. Que objeções sejam proferidas. Que a soma de 2 mais 2 seja efetuada. E que a solução seja eu ser mantida o mais distante possível da capital. Porque uma vitoriosa, livre pensadora, com raiva e com uma cicatriz psicológica espessa demais para ser penetrada, talvez seja a última pessoa que alguém vai querer ver em nosso esquadrão. Nem sei por que vocês se deram ao trabalho de colocar Fênix e eu no treinamento, Plutarco. Digo. Pois é, nós já somos os 2 soldados mais bem equipados que vocês têm. Acrescenta Fênix com arrogância. Não pense que esse fato me escapa, diz ele, balançando a cabeça impacientemente. Agora, de volta a seus postos, soldados Odair e Everdeen. Preciso terminar essa apresentação. Voltamos a nossos lugares, ignorando os olhares questionadores lançados em nossa direção. Adoto uma atitude de extrema concentração enquanto Plutarco prossegue. Balanço a cabeça em concordância aqui e ali, mudo de posição para obter uma visão melhor e o tempo todo me seguro para aguentar firme até chegar à floresta e poder berrar à vontade. Ou xingar à vontade. Ou chorar à vontade. Ou de repente as 3 coisas ao mesmo tempo. Se isso foi um teste, Fênix e eu passamos. Quando Plutarco termina e a reunião é interrompida, tenho um momento desagradável ao descobrir que há uma ordem especial para mim. Mas é simplesmente uma solicitação para que eu não use o corte de cabelo militar, porque gostariam que o tordo parecesse o máximo possível com a menina da arena no tão esperado momento da rendição. Enfim, para as câmeras. Dou de ombros para comunicar que o comprimento dos meus cabelos é um assunto que me é completamente indiferente. Me dispensam sem maiores comentários. Fênix e eu andamos na direção um do outro no corredor. O que eu vou dizer a Anne? Pergunta ele entre os dentes. Nada, respondo. É isso que a minha mãe e minha irmã vão ver de mim. Já é ruim demais, sabemos que estamos se tornando a uma arena totalmente equipada. Não vai adiantar nada deixar esse rojão cair em cima de nossos entes queridos. Se ela descobrir sobre esse holograma... Começa ele. Ela não vai descobrir. Aquilo é informação altamente sigilosa. Deve ser, digo. De qualquer maneira, não se trata dos verdadeiros jogos. Diversas pessoas vão conseguir sobreviver. Estamos reagindo de modo exagerado simplesmente porque... Bom, você sabe por quê. Você ainda está a fim de ir, não está?
Claro que estou. Quero destruir Snow tanto quanto você, diz ele. Não vai ser como das outras vezes, digo com firmeza, tentando também convencer a mim mesma. Então, a verdadeira beleza da situação se revela. Dessa vez, Snow também vai ser um dos jogadores. Antes de podermos continuar, Hammett aparece. Ele não estava na reunião e não está pensando em arenas, mas em outra coisa. Joanna voltou para o hospital. Na minha cabeça, Joanna estava bem. Havia passado na prova, mas simplesmente não fora designada para nenhuma unidade de atiradores de elite. Ela é uma fera lançando machados, mas não passa da média com a arma de fogo. Ela se machucou? O que aconteceu? Foi quando ela estava no quarteirão. Eles tentaram desencavar as fraquezas potenciais dos soldados. Aí inundaram a rua, disse Hammett. Isso não ajuda muito. Joanna sabe nadar. Pelo menos acho que lembro de tê-la visto nadar durante o massacre quaternário. Não como Finnick, evidentemente, mas nenhum de nós é como Finnick. E aí? Foi assim que ela foi torturada na capital. Molharam-na toda e depois deram choques elétricos, disse Hammett. No quarteirão, ela teve uma espécie de revertério. Entrou em pânico, ficou sem saber onde estava. Voltou a ser sedada. Finnick e eu ficamos lá parados, como se tivéssemos perdido a habilidade de responder. Penso em por que Joanna nunca toma banho. Em como ela fez um tremendo esforço para sair na chuva naquele dia, como se a chuva fosse ácida. Eu atribuíra a miséria dela aos sintomas de abstinência dos morfináceos. Vocês dois deviam fazer uma visitinha a ela. Vocês são a coisa mais parecida com amigos que ela talvez tenha, disse Hammett. Isso piora a coisa toda. Não sei exatamente o que existe entre Joanna e Finnick, mas da minha parte, eu mal a conheço. Nenhum familiar, nenhum amigo, nem mesmo algum símbolo do 7 para colocar ao lado de seus uniformes em sua gaveta anônima. Nada. É melhor avisar a Plutarch. Ele não vai ficar contente, continua Hammett. Ele quer que as câmeras sigam o máximo possível de vitoriosos na capital. Ele acha que o programa fica melhor assim. Você e Billy vão? Pergunto. O máximo possível de vitoriosos jovens e atraentes, corrige Hammett. O que significa que não iremos. Vamos ficar por aqui. Finnick vai diretamente visitar Joanna, mas eu demoro mais alguns minutos do lado de fora até Boggs aparecer. Ele agora é meu comandante, de modo que imagino que seja a pessoa a quem eu devo pedir quaisquer favores especiais. Quando digo a ele o que quero fazer, ele me dá um passe para que eu vá à floresta durante a reflexão, contanto que fique a uma distância visível dos guardas. Corro até o meu compartimento, pensando em usar o paraquedas, mas ele contém um excesso de lembranças desagradáveis. Em vez disso, cruzo o corredor e pego uma das bandagens brancas de algodão que trouxe do 12. Quadradas. Robustas. Exatamente do que preciso. Na floresta, acho um pinheiro e arranco várias agulhas dos galhos. Depois de fazer uma pilha bem arrumadinha no meio da bandagem, junto os lados, dou uma sacudida e amarro-os bem apertado com uma trepadeira, fazendo um embrulho do tamanho de uma maçã. Na porta do quarto de hospital, observo Joanna por um momento e percebo que grande parte de sua ferocidade encontra-se em atitudes abrasivas. Desprovida disso, como acontece agora, existe apenas uma jovem magra, olhos arregalados lutando para permanecer despertos contra o poder das drogas. Aterrorizada com o que o sono acarretará. Cruzo o quarto até ela e estendo o embrulho. O que é isso? Diz ela com a voz rouca. Pontas molhadas de seus cabelos formam pequenos pregos acima de sua testa. Fiz pra você. É uma coisa pra você botar na gaveta.
Põe um objeto nas mãos dela. Cheira. Ela ergue o embrulho na altura do nariz e aspira de modo hesitante. Tem cheiro de casa. Os olhos dela se enchem de lágrimas. Era exatamente o que eu esperava, já que você vem do set e coisa e tal. Digo, lembra quando a gente se conheceu? Você era uma árvore. Bom, por pouquíssimo tempo. De repente, ela aperta meu pulso com extrema força. Você precisa matá-lo, Katniss. Pode ficar despreocupada. Resisto à tentação de dar um puxão para soltar o braço. Jure. Jure por alguma coisa que você acha importante. Sussurra ela. Juro. Pela minha vida. Mas ela não solta meu braço. Pela vida dos meus familiares. Repito. Acho que minha preocupação com minha própria sobrevivência não é suficientemente convincente. Ela me solta e esfrega o pulso. Afinal de contas, por que você acha que estou indo, sua desmiolada? Isso faz com que ela ria um pouquinho. Eu só precisava ouvir da sua boca. Ela pressiona um embrulho com agulhas de pinheiro no nariz e fecha os olhos. Os dias restantes passam como um turbilhão. Depois de um breve exercício a cada manhã, meu esquadrão pratica tiro ao alvo em tempo integral nos treinamentos. Pratico quase sempre com arma de fogo, mas eles reservam 1 hora por dia para a arma da especialidade de cada um, o que significa que passo a usar o arco e flecha do tordo, Gale, seu arco pesadamente militarizado. O tridente que Beer desenhou para Fennec possui diversas características especiais, mas a mais notável é que ele pode arremessá-lo, apertar um botão numa pulseira de metal no pulso e fazer com que ele volte à sua mão sem precisar ir atrás dele. Às vezes, atiramos em bonecos de pacificadores para ficarmos familiarizados com as fraquezas nos equipamentos de proteção que eles usam. As falhas nas armaduras, por assim dizer. Se você atinge alguma parte do corpo, é recompensado com um esguincho de sangue falso. Nossos bonecos ficam encharcados de tinta vermelha. É tranquilizador ver como é alto o nível geral de acertos no alvo em nosso grupo. Junto com Fennec e Gale, o esquadrão inclui 5 soldados do 13. Jackson, uma mulher de meia idade que é vice-comandante, abaixo apenas de Boggs, parece meio lenta, mas acerta coisas que nem conseguimos enxergar sem uma mira telescópica. Bons olhos para coisas distantes, diz ela. Há uma dupla de irmãs gêmeas, na casa dos 20 anos, de sobrenome League. Nós a chamamos de League 1 e League 2, por motivos de clareza, que são tão similares de uniforme que só consigo distinguir uma da outra quando reparo que League 1 possui estranhos pontinhos amarelados nos olhos. Os caras mais velhos, Mitchell e Holmes, não são muito de falar, mas tiram a poeira de suas botas a 50 metros de distância. Vejo outros soldados que também são muito bons, mas só consigo compreender inteiramente a categoria na qual estamos incluídos na manhã em que Plutarque se junta a nós. Soldado 451, você foi selecionada para uma missão especial. Começa ele. Mordo a parte interna do lábio, esperando com todas as minhas forças que a missão seja assassinar Snow. Temos inúmeros atiradores de elite, mas uma grande escassez de cinegrafistas. Portanto, escolhemos a dedo vocês 8 para serem o que chamamos Esquadrão Estelar. Vocês serão as caras da invasão que as pessoas verão na TV. Decepção, choque e em seguida raiva acometem todo o grupo. Você está dizendo que não vamos participar de verdade dos combates? Rebate Gale. Vocês estarão em combate, mas talvez nem sempre na linha de frente. Se é que alguém consegue isolar uma linha de frente nesse tipo de guerra, diz Plutarque. Nenhum de nós quer isso. A observação de Fennec é seguida por um ruído geral de concordância, mas permaneço em silêncio. Nós vamos lutar. Vocês serão tão úteis quanto possível ao esforço de guerra, diz Plutarque.
E foi decidido que vocês são da mais alta importância na TV. Olhem só o efeito que Katniss proporcionou aparecendo naquele traje de tordo. Mudou por completo o rumo da rebelião. Vocês notaram que é a única que não está reclamando? É porque ela compreende o poder daquela tela de TV. Na realidade, Katniss não está reclamando porque ela não tem a menor intenção de ficar com um esquadrão estelar, mas reconhece a necessidade de chegar à capital para que tenha condições de levar a cabo qualquer plano que seja. No entanto, demonstrar uma exagerada concordância também pode gerar suspeitas. Mas não é tudo fingimento, é? Pergunto. Isso seria um desperdício de talento. Não se preocupe, diz Plutarque. Vocês terão inúmeros alvos reais a atingir, mas não fiquem muito chateados. Já tenho um trabalhão danado sem precisar substituir vocês. Agora sigam para a capital e deem um grande show. Eu me despeço de minha família na manhã em que partimos. Não contei para elas o quanto as defesas da capital espelham as armas na arena, mas o simples fato de eu ir para a guerra já é suficientemente terrível. Minha mãe me abraça com força por um longo tempo. Sinto lágrimas em seu rosto, algo que ela evitou quando fui escalada para os jogos. Não se preocupe, estarei absolutamente segura. Não sou nem um soldado de verdade, só uma marionete que o Plutarque põe na TV. Digo, tranquilizando-a. Prim me acompanha até a porta do hospital. Como é que você está se sentindo? Melhor, sabendo que o lugar onde você está é inalcançável por Snow, digo. Na próxima vez que a gente se encontrar, estaremos livres dele, diz Prim com firmeza. Então, ela me abraça com ardor. Toma cuidado. Penso na possibilidade de dar um último adeus a Peeta, mas acabo achando que tal atitude seria ruim para nós dois. No entanto, deslizo a pérola no bolso de meu uniforme, um símbolo do garoto com pão. Um aerodeslizador nos leva, para a surpresa de todos, para o 12, onde uma área de transporte improvisada foi montada do lado de fora da zona de fogo. Nada de trem de luxo dessa vez, mas um utilitário lotado até o limite de sua capacidade, com soldados vestidos em seus uniformes cinzentos, dormindo com as cabeças apoiadas em seus fardos. Depois de alguns dias de viagem, desembarcamos no interior de um dos túneis da montanha que leva à capital e fazemos o restante do percurso de 6 horas a pé, tomando cuidado para pisar apenas numa linha verde brilhante que marca o caminho seguro para conseguirmos voltar à superfície. Chegamos ao acampamento rebelde, uma faixa de terra que compreende 10 quarteirões do lado de fora da estação de trem onde Peeta e eu fizemos nossas chegadas anteriores. O local já está apinhado de soldados. O esquadrão 451 recebe um espaço onde deverá montar suas barracas. Essa área está em nosso poder há mais de uma semana. Rebeldes expulsaram os pacificadores, perdendo centenas de vidas no processo. As forças da capital bateram em retirada e se reagruparam no interior da cidade. Entre nós, encontram-se ruas repletas de minas, vazias e convidativas. Cada casulo terá de ser removido antes de avançarmos. Mitchell pergunta sobre bombardeios de aerodeslizadores. Estamos nos sentindo bastante expostos a céu aberto, mas Boggs diz que essa não é uma preocupação relevante. A maior parte da força aérea da capital foi destruída no 2 durante a nossa invasão. Se alguma aeronave permaneceu intacta, estarão agarrados a ela. Provavelmente para Snow e seu círculo de pessoas poderem escapar no último minuto para um bunker presidencial em algum ponto do país. Nossos próprios aerodeslizadores foram abatidos depois que os mísseis antiaéreos dizimaram as primeiras ondas de bombardeio. Essa guerra será levada a cabo nas ruas, com, esperamos, danos apenas superficiais à infraestrutura e um mínimo de vítimas. Os rebeldes querem a capital, assim como a capital queria o Tracy. Depois de 3 dias, grande parte do Esquadrão 451 corre riscos de uma deserção em massa devido ao tédio. Cressida e sua equipe fazem tomadas de nosso grupo atirando. Dizem que fazemos parte da equipe de desinformação. Se os rebeldes atirarem apenas nos casulos de Plutarque, a capital levará mais ou menos 2 minutos para perceber que estamos de posse do holograma.
de modo que são horas e horas perdidas, despedaçando coisas que não têm importância, para despistar o inimigo. A maior parte das vezes, apenas aumentamos a pilha de vidro colorido que se espatifou após as explosões dos prédios coloridos. Desconfio de que eles estejam entrecortando essas tomadas com a destruição de significativos alvos na capital. De vez em quando, os serviços de um atirador de elite de verdade são requisitados. 8 mãos se levantam, mas Gale, Fennec e eu jamais somos escolhidos. A culpa é sua por ficar tão bem diante das câmeras. Digo a Gale. Se beleza matasse. Acho que ninguém sabe muito bem o que fazer conosco, principalmente comigo. Trouxe meu traje de tordo, mas só foi filmada com o uniforme. Às vezes uso uma arma, às vezes me pedem para atirar com arco e flecha. É como se não quisessem desperdiçar inteiramente o tordo, mas ao mesmo tempo estivessem dispostos a rebaixar meu papel à condição de rele soldado. Como não ligo, é muito mais divertido do que irritante imaginar as discussões em curso no 13. Nas horas em que estou claramente aborrecida com a falta de uma efetiva participação de nossa parte, mantenho-me ocupada com a minha própria agenda. Cada um possui um mapa de papel da capital. A cidade forma quase um quadrado perfeito. Linhas dividem o mapa em quadrados menores, com letras ao longo do topo e números nas laterais para formar uma grade. Absorvo a imagem, gravando cada interseção e rua lateral, mas isso não passa de um paliativo. Os comandantes aqui estão trabalhando com o holograma de Plutarque. Cada um possui um dispositivo manual chamado Holo, que produz imagens como a que vi no comando. Eles podem dar um zoom em qualquer área da grade e ver quais casulos os esperam. O Holo é uma unidade independente, um mapa embelezado na realidade, já que não pode nem enviar nem receber sinais, mas é bem superior à minha versão em papel. Um Holo é ativado pela voz de um comandante específico dando o seu nome. Uma vez funcionando, responde às outras vozes no esquadrão, de modo que, digamos, se Boggs foi morto ou está bastante ferido, alguém possa assumir o comando. Se alguém no esquadrão repetir a palavra cadeado 3 vezes seguidas, o Holo explodirá, levando tudo pelos ares num raio de 5 metros. Isso se dá por motivos de segurança, na eventualidade de uma captura. Fica subentendido que todos podemos fazer isso sem hesitação. Então o que preciso é roubar o Holo ativado de Boggs e sumir antes que alguém note. Acho que seria mais fácil roubar os dentes dele. Na 4ª manhã, a soldado League 2 atinge um casulo rotulado. Ele não solta um enxame de mosquitos bestantes, para os quais os rebeldes estão preparados, mas lança dardos de metal para todos os lados. Um deles atinge o cérebro dela. Ela morre antes que os médicos a alcancem. Plutarque promete uma substituição rápida. Na noite seguinte, o mais novo membro de nosso esquadrão chega. Sem grilhões. Sem guardas. Vindo a pé da estação de trem, com a arma balançando na correia pendurada no ombro. Há choque, confusão, resistência. Mas o 451 está estampado na mão de Pita com tinta fresca. Boggs o alivia do peso da arma e vai dar um telefonema. Não vai ter problema, diz Pita, dirigindo-se a todos nós. A própria presidenta me designou. Ela decidiu que os pontoprops precisavam de um pouco mais de animação. De repente precisam mesmo. Mas se Coin enviou Pita pra cá, ela também decidiu uma outra coisa. Que sou mais útil a ela morta do que viva.